Olá, estamos juntos aqui no programa Reavivados por Sua Palavra para estudarmos a Bíblia Sagrada, um capítulo por dia, aqui na TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã, estudamos este novo capítulo. Também no YouTube, lá no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, às 6 da manhã, da mesma forma, é disparado aí o novo programa, o programa inédito. Nós temos toda a Bíblia gravada no YouTube e uma boa parte dela, acho que uns 2/3, 2 vezes. Todos os livros e capítulos estão à sua disposição ali. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Faça parte da família do Reavivados. As pessoas oram umas pelas outras, dão sugestões, incentivam a gente. É tão bom. Hoje eu abri, lógico que eu não estou gravando nesse exato dia, não é? Mas eu abri no dia de hoje, estava bem ali alguém dizendo, estou orando pelo senhor, pastor. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo, muito grato por isso, tá bom? Bom, eu já falei nas várias mídias que nós temos aqui, também o Deezer e Spotify, temos o NT Play, são mídias que são poderosas, não é? Podemos divulgar isso. E uma novidade, a assistente virtual, que é a Esperança. A Esperança está aqui nesse número de WhatsApp. E basta mandar uma mensagem para ela fazendo sua pergunta. Não é? A inteligência artificial a serviço da missão. Sobre família, sobre teologia, sobre finanças, saúde, tudo isso você tem por este canal aqui. Tá bem? Então, experimente, você vai gostar. E graças aos Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas doações, suas ofertas, nós conseguimos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, usando a rádio, a TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos e agora essa novidade, né, da esperança, que Deus possa abençoar muito todo o progresso e processo que a Novo Tempo se envolve. Basta você mandar uma mensagem, se você quiser se tornar um anjo da esperança, para este outro WhatsApp aqui, tá bom? Diga lá, eu quero ser um anjo da esperança, quero contribuir com a pregação do Evangelho. E graças aos Anjos da Esperança e à Rede Novo Tempo, você pode receber essa revista gratuitamente. Trata-se da revista Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo da Bíblia entre família, com 15 temas sobre a família. É importante você anotar este outro WhatsApp aqui e pedir a revista da seguinte maneira. Só coloca lá, entre família e ponha por WhatsApp. Só isso, uma pessoa vai entrar em contato com você, tá bom? Por que isso? Porque se você não colocar nada, só colocar o nome da revista, entre família, vão lhe enviar um link e nem todas as pessoas têm a facilidade de ter a internet, né, Wi-Fi, para poder buscar e entrar nesses canais todos aí. Fica fácil assim. Este é o telefone, entre em contato, peça a revista Entre Família. Nós vamos para o intervalo, na volta o capítulo 6 de Lucas. Então, não saia daí, porque a gente volta já já. Foi rápido o intervalo na TV, não é? É isso mesmo, ali você pode conhecer algumas programações da sua TV Novo Tempo. No YouTube nós não temos esse intervalo, mas é bom para a gente conhecer alguma coisa, né? Muito bem, estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, para você que está chegando agora. Vimos o capítulo 5, muito lindo, Jesus faz toda a diferença na vida. Quando ele está na vida, tudo é diferente. Não estou dizendo aqui que você vai ter um carro novo, uma casa nova, você vai ter isso, aquilo, sua empresa vai explodir, não é isso? Mas tudo faz diferença. Tudo. Em tudo há diferença. Capítulo 6, então, grandes novidades aqui. Grandes novidades. Aqui ele fala de um novo sábado, uma nova maneira de encarar o sábado.
não com aquele peso que os fariseus, os escribas colocaram sobre o mesmo, não é? Mas uma nova visão de um assunto que é um princípio, é uma situação pétrea, é o sábado, ponto, acabou, não tem outro dia. Como é que a gente deve adorar no sábado? O que é que a gente pode fazer no sábado de melhor? E ele tem aqui duas histórias, uma no campo, a outra na sinagoga. Lá no campo, os discípulos estavam passando, na seara, e colheram algumas espigas de milhos e debulharam com as mãos. Alguns dizem que não deveriam ter debulhado, porque a lei, tradição, não Bíblia, dizia que era proibido debulhar a espiga de milho. Talvez comesse assim, mas assim vai debulhar de qualquer jeito, com os dentes, não vai? Vai tirar, então não podia fazer isso. E eles foram chamados a atenção. Os fariseus estavam na cola de Jesus, né? Estavam ali nos passos de Jesus, não para segui-lo, para prender, mas para condená-lo, para condená-lo. Há pessoas assim que só veem esse pontinho escuro na parede. Parede branca toda, só um pontinho, ou a parede toda preta e um pontinho branco. Só veem aquilo, não conseguem ver a magnitude, não é? Eles estão comendo, olha, estão fazendo isso, eles não jejuam, como é que é isso? Não lavam as mãos, papapá e tal. É só isso. Para pegar Jesus em alguma coisa, para criticá-lo. Tem gente que só vive aqui. Falta Jesus no coração, porque quando Jesus está na vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu vou repetir bem isso daqui para frente. Faz toda a diferença. Então, Jesus, né, disse assim, mas nem ao menos tendes lido o que Davi fez, quando teve fome, ele e seus companheiros, entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Davi não fez isso? Condenem Davi. Vocês não leram isso? Não, mas Davi não é para condenar, mas os discípulos de Cristo, sim. Não é? Nem ao menos tendes lido. Você não está estudando a Escritura, mas não lê, mas não entende? E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele está dizendo assim? Ele não está dizendo assim, eu sou Senhor do sábado e está tudo terminado, não precisa fazer mais nada, não olha mais para o sábado, eu sou o Senhor. Não, eu sei. Para que é o sábado? Eu estava lá na criação, quando o sábado foi dado. O sétimo dia, depois de 6 dias de criação, o sétimo de descanso, abençoado, separado, santificado. Eu sei. Eu sei quando eu disse, lá nos 10 mandamentos, né? Nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. É um dia para se lembrar de Deus, é um dia para estar em comunhão com Deus. A gente cessa tudo aquilo que faz secularmente para olhar para o Criador. Nos regozijarmos pela criação e depois, na morte de Cristo, pela salvação. Que bênção de Deus, é uma bênção grande. Aí, de novo, sábado, outro sábado, ele está na sinagoga, estava ensinando, e ali estava um homem com a mão ressequida, mirrada em algumas versões, não é? Ele não tinha, era uma doença crônica. Então, doenças crônicas não podiam ser curadas no sábado, não podiam, de jeito nenhum, só as emergenciais. Aí os escribas e fariseus ficavam observando, olha, eles não largavam do pé de Jesus. Pode ser que a gente tenha gente assim também, atrás da gente, né? Querendo pegar um erro, não é? Pegar um erro. Eu trabalhei numa empresa, eu fazia o controle de qualidade e a pessoa que eu ia substituir era o meu chefe. Só que ele não queria que eu fosse bem. Então ele ficava em cima de mim para pegar um ponto, porque eu tinha mais escolaridade do que ele, eu respeitava, ele tinha experiência, eu não tinha nada de experiência, estava aprendendo com ele. E ele ficava no meu pé.
E um dia ele saiu e eu precisava fazer um controle de qualidade lá nos cabos, nos fios e tal, era na parte elétrica. E fiz tudo, deixei tudo pronto. Quando ele chegou, eu falei assim, ué, não fez nada? Fiz, está tudo aqui pronto. Ele ficou chateado porque eu fiz e ele não ficou observando. Ele falou, não, faz tudo de novo, porque eu não vi. Eu falei, não, mas todos estão ok. Não, tem gente que fica no pé, né? Eu acabei saindo da empresa. Quando eu saí, disseram assim, por causa do fulano, né? Fiquei quieto, não falei nada. Disse, não, tem outros objetivos e tal. Mas tem gente que fica ali, né? Cuidado dos pais. Se você só fica em cima dos seus filhos para anotar, não faça, não, errado, faz, não é assim, vai para lá, aqui, tal, você não sabe nada e tal. Não faça isso. Faça isso. Controle, tem que ter controle, tem que ter disciplina, tem que ter um monte de coisa. Mas se você não largar do pé, expressão bem chula, não largar do pé, você pode ter disciplina, pode ter tudo, mas não precisa fazer isso. A Bíblia diz assim, não provoqueis a ira dos seus filhos, né? De ninguém. Tá aqui. Mais intromissões dos escribas e fariseus observando. Eles queriam saber como é que Jesus ia fazer, se ele ia curar ou não o camarada. Aí Jesus olha bem para todo mundo e diz assim, vem aqui, filho, fica aqui no meio. E ele ficou lá no meio, permaneceu em pé. Então Jesus disse, olhando para todo mundo, o que vos parece? É lícito fazer bem aos sábados? O que vocês acham? Aí, o que eles iam falar? Não é lícito. Eles ficaram quietos. Salvar a vida ou perdê-la, ou deixá-la perecer? E olhou para todo mundo, ninguém respondeu nada. Ele falou assim, estende a mão. E um indivíduo fez assim. Quando fez assim, a mão virou normal. Ou a mão voltou o que era, ou sei lá se foi sempre assim. Mas ela foi restaurada, diz a Bíblia aqui. A mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não fariam de Jesus, fariam a Jesus. Então aqui a gente vê um novo sábado, uma novidade, novo sábado. Uma nova nação, ele chama aqui os discípulos. Ele se retirou para um monte para orar, passou a noite toda orando. Olha só a responsabilidade para escolher os discípulos. Passou a noite toda orando, escolheu os discípulos. E então os chamou. Chamou todos e escolheu 12, diz aqui. Então quer dizer que tinha mais. Escolheu 12. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Está vendo que é tudo de 2 em 2? Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. De 2 em 2, ele já dividiu as duplinhas. Esse aqui é o terceiro chamado. Primeiro chamado, Pedro, Tiago, João. Depois vem André aí também, logo em seguida. Depois ele chama Levi, e esse é o terceiro chamado, o chamado na Bíblia, não é? E ele orou antes do chamado. Nunca deixe de orar antes de qualquer projeto. A oração é fundamental. Ela não garante o êxito do projeto que você está querendo fazer, mas ela garante que você não está sozinho quando você tiver que escolher entre a vontade de Deus e a sua vontade. Você não está sozinho. Porque quando Jesus está na vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aqui uma nova nação. Nova nação. Nova nação também porque Jesus estava lá numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, muitos, não só os 12. A nova nação não é só composta dos 12, muitos discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, litoral Tiro e Sidom, foram ouvi-lo e foram para lá para serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados, verso 18, por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. A sua vida também pode ser uma vida de poder.
Você não precisa curar ninguém. Mas se você se tornar Jesus para as pessoas, sai poder, que não é seu, é dele. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Você se alimenta da palavra para ser Jesus para as pessoas. Se você não se alimentou da palavra, você vai ser você para as pessoas. Quando Jesus está na vida, faz toda a diferença. Toda a diferença. Uma nova nação. Pessoas de todos os lugares, inclusive gentios. Uma nova nação. Um novo sábado. Uma nova bênção. Então aqui vem as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Ele fala bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os que são rejeitados. Só 4. Mateus fala mais. Aqui só 4. Mas ele usa alguma coisa que Mateus não usa assim logo em seguida, que são os ais. Aí diz assim, ai dos ricos. Então, bem-aventurados os pobres, ai dos ricos. Ai dos ricos, porque tendes a vossa consolação. Você está sentado em cima do dinheiro, está feliz da vida, mas não é só isso. Ai dos que ficam sentados em cima do dinheiro, tem a sua consolação no dinheiro. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Quem tem fome, é mais fácil ter comida. Quem está cheio, pode ter fome. E ele diz assim, ai daqueles que têm a comida como centro, vão ter fome. Ai daqueles que agora riem, ou, usando aqui, ai de vós que rides, né? Porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O que ele está querendo dizer assim? Diz que a pobreza não impede ninguém de ir para o reino de Deus. Está aqui, porque vosso é o reino de Deus. Mas a riqueza pode impedir você de ver o reino de Deus. Se ela for sendo a sua vida. A pobreza aqui em cima quer dizer, eu sou humilde e sigo alguém que conhece o caminho, embora eu não o conheça. É isso. Ser pobre aqui é isso. Não é ser pobre de dinheiro. Mas os ricos que amam o dinheiro vão ter muita dificuldade. Essa é a consolação deles. Não tem céu. Não tem reino, não é? Bem-aventurados os que têm fome, vocês vão ser fartos, fome da palavra. Aqueles que se sentem pobres porque não têm a riqueza do Evangelho, o reino é deles, porque eles querem o reino. Quem está rico e a própria consolação é a riqueza, não vai querer o reino. Por isso que ele diz assim, ai de vós, é melhor mudar de ideia. Porque quando Cristo entra na vida, tudo se faz diferente. E ele vai aqui louvar, quando vos louvam, olha, estão louvando muito vocês. A mesma coisa fizeram os seus pais com os falsos profetas. E olha o que deu para o povo de Israel. Uma nova bênção. Uma bênção para aquele que precisa. Para aquele que quer a salvação. Não basta o fato de eu me tornar do ser judeu, filho de Abraão, ter dinheiro, tem dinheiro, rio, não é? Eu elogio, estou farto. Isso quer dizer que Deus está comigo. Não. Cuidado. Não é o que você tem. A bênção é quando você precisa. Quando você sabe que precisa de alguém que conhece o caminho para segui-lo. Essa é a bênção. Fala aqui de várias questões pessoais, né? Ame os seus inimigos, fazei o bem para os que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, dê a outra face, dê a sua capa, se alguém pedir, dê a túnica também. Todo que pede, dê. E aqui o versinho áureo, né? Está aqui, a regra áurea. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Simples, não? Simples. Seja bondoso. Quer que os outros sejam bondosos com você? Seja bondoso. Fale a verdade. Mais regras aqui, súperes aqui.
Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Os pecadores fazem isso. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores fazem isso. Se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a recompensa? Os pecadores fazem isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Sede misericordiosos, 36. Como também é misericordioso o vosso Pai. Ser Jesus para as pessoas. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, perdoai, dai e dar-se-vos-á. Aqui é grande, nós vamos parando por aqui, amanhã eu vou dar uma relembrada aqui, mas tem aqui a parábola do cego que guia o cego, a árvore dos frutos e seus frutos, bons frutos, árvore má, maus frutos e os 2 fundamentos. A gente vai dar uma passada nisso amanhã, tá bom? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos. Primeiro porque quando Cristo está em nossa vida, faz toda a diferença. E o Senhor quer dar uma nova bênção, um novo tempo, um novo sábado para todos nós. E queremos aceitar isso com o coração aberto. Uma nova nação, o Israel espiritual, queremos fazer parte. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, um pedaço desse que faltou e o capítulo 7. Até lá. Em psicologia existe um fenômeno denominado projeção. Ela se refere a um mecanismo de defesa na qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos aceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outras pessoas. Por exemplo, certa vez conheci um pai que não queria aceitar o namorado de sua filha. Ele alegava que aquele rapaz a faria sofrer, pois queria apenas se aproveitar dela. Para minha surpresa, a esposa dele me confidenciou que na verdade era o pai da jovem que na sua juventude tinha a fama de fazer suas namoradas sofrerem e agora, quando adulto, transferia para outros jovens defeitos que eram dele. Aquele homem, sem perceber, estava enxergando no outro problemas que na verdade eram seus. Esse é um grande desafio em nossas relações. Pessoas não confiáveis são as que menos confiam. Pessoas não amáveis são as que menos amam. E assim, corremos o risco de jogar para outros o lixo que está dentro de nós. Interessante que antes dos manuais modernos de psicologia, a Bíblia já nos alertava sobre o perigo do olhar hipócrita. No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, temos o início do Sermão do Monte proferido por Jesus. Dentre os vários conselhos interessantes registrados pelo evangelista, destaco hoje os versos 41 e 42 que declaram: Por que você vê o cisco no olho de seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: Deixe, irmão, que eu tiro o cisco que está no teu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus se utilizou de exageros para ensinar verdades preciosas. Na cena destes versos, podemos imaginar um homem que tem um olhar prejudicado. Ele olha o defeito do outro, sem perceber que carrega o mesmo problema, porém em um nível ainda maior. É alguém que não consegue se autoavaliar. É especialista em detectar os problemas alheios, mas incapaz de reconhecer os seus. A reflexão que Jesus nos traz é que enquanto não nos curamos, não podemos ajudar outros doentes. Pessoas enfermas apenas adoecem aos outros também. Por isso, antes de apontar o dedo para os outros, cabe olharmos no espelho da vida e vermos se a acusação não nos alcança primeiro.